Olá, eu sou Rayane Florentino e está começando mais uma edição do Papo de Imprensa. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a evolução dos meios de comunicação, especialmente sobre o surgimento do podcast, que vem se popularizando na sociedade já há algum tempo. Nós conversamos com Gilson Nunes, um jornalista há mais de 18 anos, que vai falar sobre como essa nova forma de se comunicar vem se estabelecendo. Que o mundo está em constante evolução, nós já sabemos. Novas tecnologias surgem a todo instante. No meio da comunicação, não é diferente. Desde os jornais impressos até o surgimento da internet, muita coisa mudou. Hoje eu estou aqui com o Gilson Nunes, que é jornalista há 18 anos e vai falar um pouquinho mais pra gente sobre essa evolução das mídias. Não é isso, Gilson? Seja muito bem-vindo ao nosso programa, obrigada pela sua participação. E eu já queria agradecer você por estar aqui contribuindo com a gente nesse papo. Primeira vez que eu estou participando de uma entrevista, ainda há pouco eu falei que eu já entrevistei muita gente. Sim. Mas eu confesso que a gente fica um pouquinho nervoso, sabe? Por mais que a gente tenha um pouquinho de já experiência, mas a gente fica um pouquinho nervoso. Eu agradeço o convite, sempre que precisar estarei à disposição. No que eu puder servir e ser útil. Com certeza. Gilson, você tem uma trajetória muito grande ali no ramo do jornalista. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Como é que você iniciou? Eu acho que todo mundo nasce com um certo dom na vida. Antes de pensar ser jornalista, eu já gostava de escrever. Eu escrevi algumas coisas. Quando estava sem assunto, me vinha outro tipo de inspiração. Às vezes eu escrevia uma poesia, uma crônica. Enfim, já tinha essa vontade. E aí, eu sou mineiro, né? E aí vim para cá, para o Mato Grosso, e continuei com a mesma atividade, escrever sempre. E foi a partir daí que eu comecei a me interessar mais em escrever. Enfim, acabei fazendo jornalismo. Fiz jornalismo, procurei me aprimorar um pouquinho mais. Os meus professores eles falaram assim, você tem que diminuir um pouquinho o seu assunto. Falei, tá bom, tá ótimo, mas não tem jeito. Quanto mais você escreve, mais tem vontade de escrever. Criei um padrão de escrever uma lauda, um pouquinho menos de uma lauda e sempre estou escrevendo. Isso já vem de muito tempo, a vontade de escrever, sempre estar escrevendo. Que bacana. E agora falando um pouquinho mais sobre o nosso tema, o podcast é uma coisa que surgiu ali há alguns anos, mas ele vem se popularizando, né? Por que o senhor acha que o podcast surgiu e ficou tão popular assim? Veja bem, o podcast é uma ferramenta nova e ela vem acompanhando a tecnologia. Podcast é um material de áudio que você pode ouvir quando quiser e quando precisar e enfim, não te toma tempo nem nada. Essa é uma das evoluções. Por quê? Porque o podcast, antes, quando surgiu o jornal impresso, foi uma revolução. Por quê? Porque o jornal você colocava debaixo do braço e você ia lê-lo quando você pudesse. Hoje, aí veio o rádio fica preso em casa, ninguém carrega o radinho, o rádio, aquele negócio todo. E aí o jornal passou a circular pouco por conta da mídia, né? E aí veio o podcast. Por que o podcast é uma renovação da tecnologia? Porque você grava você grava a informação e você assiste essa informação, aliás, você escuta essa informação quando você bem pretende e pode. Ou seja, é uma mídia que anda junto com você. Sabe? Você tem esse acesso a ele quando você puder e quiser. Nos acompanha, né, em qualquer lugar. Por isso que é uma revolução, uma evolução exatamente da mídia, né? Porque você, a partir desse momento que você tem esse ganha-tempo, que é uma das vantagens dele, já passa a ser uma evolução. E aqui no Brasil, pelo menos, esse podcast ele ficou muito popular, principalmente na pandemia. Tem como a gente relacionar esses dois fatos ou o senhor acredita que sejam coisas distintas? Olha, é uma pergunta interessante, sabe por quê? Porque o que ocorreu com a pandemia? Fez com que as pessoas se isolassem.
As pessoas se isolando, teoricamente, elas têm pouco contato com a informação. O jornalismo tem o dever de estar informando. E você ficar preso apenas à televisão ou ao rádio, que quase ninguém hoje em dia escuta, vem o podcast que vem exatamente aproximar isso daí, facilitar essa comunicação. É mais um veículo de comunicação que surgiu com status de renovação, né? De propagar a informação para que ele chegue até o seu usuário final, que somos nós, os consumidores, os ouvintes. Né? E por falar em rádio, algumas pessoas falam que o podcast seria um rádio moderno. O senhor acredita nisso? Em parte sim, sabe por quê? Veja bem, o podcast você o ouve quando você quer. Essa é a diferença do rádio, porque o rádio tem a programação dele. Né? O programa tal, o programa tal, o programa tal. Os noticiários também têm os seus horários, etc. Né? E o podcast não, você pode gravar o programa que você quer. Entendeu? Você grava aquele programa e você assiste o programa quando você quiser. Essa que é a diferença. Mas você pode gravar através do rádio, da televisão, dependendo do dispositivo que você tiver. Um deles, por exemplo, é o Spotify. Você pode usar. Sim. E o senhor acha que o podcast ele pode, de alguma forma, enfraquecer os meios de comunicação antigos? Principalmente o rádio, que a gente está comentando aqui bastante? Não, não acredito. Não acredito pelo seguinte, que o rádio é, digamos assim, é a essência da comunicação. É a essência. E, por incrível que pareça, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente que mora aqui em Cuiabá e tal, a gente não sabe como que é o Brasil lá fora. Eu costumo dizer que o Brasil ele é formado por vários outros países dentro do Brasil. Tanto é que a comunicação no Nordeste é completamente diferente da nossa aqui. A de Minas é totalmente diferente da de São Paulo, que é diferente da do Sul. E o que o rádio faz com todo mundo? Ele faz o entretenimento, a ligação de todos os estados. Como é que o rádio pode deixar de ser o que nasceu para ser? O veículo principal de comunicação do ser humano é o rádio. É certo que veio o jornal impresso e tal, mas não é a mesma coisa. Ele foi uma revolução, assim, foi o Sim. primeiro, surgiu antes da TV, da Isso, internet. exatamente. Né? E o senhor acha que o podcast, ele é uma coisa permanente? A gente sabe que tem redes sociais, principalmente na internet, elas vêm e vão, né? O senhor acredita que o podcast vai ficar ou ele vai ser substituído em algum momento? Eu não parei para pensar nisso ainda, mas tudo indica, tudo leva a crer que o podcast é uma evolução. Ele veio para assim, falar assim, olha, existe uma internet aí, existe uma tecnologia aí e os meios de comunicação precisam estar conectados a essa evolução. Não tem como, os meios de comunicação não podem ficar estagnados, estáticos, sabe? A televisão é a televisão, o rádio é o rádio e o jornal é o jornal. Vem surgindo novas ferramentas. Então é possível sim acreditar que o podcast é uma evolução que veio para progredir. Não é que chegou agora, está na moda e depois sai a moda e ele acaba. Não acredito nisso, muito pelo contrário. Porque é um veículo de entretenimento, de informação muito mais veloz. Inclusive, por quê? Porque todo mundo vai acessar o podcast para saber que ali existe um tema, existe um assunto do seu interesse. Entendeu? Ou seja, é como se ele tivesse exatamente a informação que você quer. Ao contrário do rádio, por exemplo, você liga o rádio para assistir um noticiário, você vai ouvir notícia ali que não te interessa, sabe? Mas o podcast não, é o contrário, você vai exatamente no tema que te interessa. Ele tem um foco ali maior, né? Exatamente. E o senhor, inclusive, está escrevendo sobre isso. O senhor já escreveu, aliás, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto. Não, na verdade é o seguinte, o podcast é interessante conversar porque eu comento exatamente isso. A questão da evolução, da comunicação, dos meios de se procurar fazer com que a informação chegue até o consumidor final, né? Os usuários da informação. Por quê? Porque falar sobre o podcast é colocar também a sociedade a par de que tudo evolui. Tá certo? Tudo evolui.
os meios de comunicação também tem que ter uma forma de mostrar que o que é isso. Está todo mundo perguntando o que é podcast, o que é podcast, o que é podcast, tal. É informação, é a propagação de informação, é uma maneira de você fazer com que aquela informação chegue nos seus devidos lugares e tal, e com uma finalidade um pouco mais específica, né? Como eu acabei de dizer aqui, você pode ter um podcast falando exatamente daquilo que você quer. O podcast que é sobre um assunto que não te interessa, você não precisa ver. Essa é a grande vantagem. E uma das vantagens também é que atende vários públicos, né? Desde os mais jovens até as pessoas mais maduras, né? E pode falar sobre qualquer coisa. Sobre qualquer coisa. E como eu disse, né? Como tem vários assuntos, vários temas, o podcast já ganhou corpo de uma forma tal que ele está crescendo, está evoluindo, está saindo assim, sabe, por entre as mãos e tá chegando no comércio, está chegando no mercado, sabe? E o pessoal está enxergando o podcast hoje com outros olhos, uma forma de investir, de ganhar dinheiro. Sim, com certeza. Propagar a sua empresa no mercado, né? Sim, porque hoje em dia o que a gente mais ouve são justamente esses podcasts, porque é facilidade, como o senhor já falou, né? O assunto também a gente pode escolher. Então, antes da gente terminar a nossa entrevista, Gilson, eu queria que você falasse agora um pouquinho dessa matéria, como é que o senhor decidiu escrever sobre isso, por que o senhor decidiu abordar esse tema? A gente que costuma escrever crônicas do dia a dia, das coisas que ocorrem, aí você procura ser imparcial nisso ou naquilo, por mais que a cabeça dele fique, porque ele está errado, podia falar, enfim. A questão de escrever sobre o podcast é o seguinte, que você tem um compromisso, creio eu, isso é uma visão muito pessoal, a gente tem uma visão assim, de uma responsabilidade muito grande. Primeiro pelo seguinte, porque é uma ferramenta nova, né? Ela veio para ficar, e vai crescer, vai progredir, vai evoluir, e as pessoas vão passar a ouvir e ler, etc, coisa e tal. Você saber o que você vai transmitir ali e falar dessas inovações, de tudo que está acontecendo. Quando eu falo tudo, normalmente a gente pensa sempre na política, né? Mas não é só a política, é tudo. A sociedade, de um modo geral, está completamente diferente. Eu vejo a sociedade assim, um tanto quanto, um pouco, olha só o pleonasmo, perdida, porque as transformações no mundo, principalmente no mundo político, o pessoal está meio sem saber o rumo para onde que vai, ou deixa de ir e tal, enfim. E a questão do meu hábito de escrever é exatamente essa, tentar ser o máximo possível imparcial, não falando um pouco mais para o lado direito ou para o lado esquerdo, ou nem pelo lado dianteiro ou traseiro, nada disso, assim, procurar ser uma centralidade de uma informação em que todo mundo possa tirar proveito de alguma coisa, de um parágrafo, de uma vírgula, que muitas vezes muda o sentido da frase. Enfim, essa é uma grande preocupação minha. E isso me motiva a continuar escrevendo. Esse é um dos motivos. Eu quero ser aquela pessoa, eu acho que tenho conseguido manter uma linha filosófica de escrever, para que... não é medo de você é isso, você é tendencioso. Não quero ser tendencioso, cada um tem a sua opinião, cada um tem sua forma de pensar, e isso é uma maneira de respeitar todo mundo como elas são. Você é assim, você tem que ser respeitado assim. Eu sou assim, eu quero ser respeitado também dessa forma. E a minha linha de escrever é simplesmente essa. Eu gostar mesmo de escrever e procurar ser o mais claro, objetivo e imparcial possível. Tá certo. E para ler essa matéria que o senhor escreveu, as pessoas podem acessar o nosso site, né, Gilson? Sim, opa! Vai ser um prazer ver esse site assim brilhando e vocês crescendo cada vez mais, que é muito legal isso daí. Tá certo. E tem mais algum lugar, se alguém quiser procurar para acessar essa matéria? Olha, normalmente eu publico nos jornais aí, né? Tem matérias minhas no Olhar Direto, no Media News, eu publico no meu Face, às vezes, no meu Face, e só. Assim, não tenho muito, sabe? Eu publicava em outros jornais, mas aí os outros jornais teve
mudou um pouco a direção, isso, aquilo, eu não conhecia ninguém, também ninguém me pediu para publicar, então eu parei de publicar. Mas todo mundo que me fala, manda para mim também, eu mando, sem problema nenhum. Tá certo. Então, Gilson, eu já queria agradecer a sua participação. Nossa entrevista foi ótima, adorei o nosso papo. Obrigado. E eu quero que você volte mais vezes aqui para falar com a gente, tá certo? Tá legal, eu agradeço o convite de vocês. Eu acho muito legal, eu tô achando muito legal essa iniciativa de vocês, porque tem tantas coisas que tá na cabeça das pessoas, que pode até parecer não ser tão importante assim, mas de repente, sabe, parece que alguma coisa que você fala, sim, uma pessoa ou outra acha, não, achei isso aqui legal, achei aquilo legal, sabe? Então isso assim motiva a gente a continuar o trabalho da gente, da maneira como a gente trabalha, sem ambição nenhuma, sem nada, e aplaudindo vocês pela iniciativa desse trabalho. A gente agradece, tá certo? Muito obrigada, Eu Gilson. que agradeço. Quero mais uma vez agradecer ao senhor Gilson pela sua participação. Um abraço para o senhor. Agora você vai acompanhar a opinião pública a respeito do podcast. O repórter Emanuel Dalbian foi até as ruas de Cuiabá para perguntar às pessoas o que elas sabem sobre o assunto. É o quadro O que Falam Por Aí. Estamos no centro de Cuiabá para mais um quadro que dizem por aí. Hoje o tema será podcast. Será que as pessoas sabem o que é podcast? Elas consomem podcast? Com qual intuito elas o assistem? Vamos conversar com algumas pessoas. Carlinhos, você sabe o que é podcast? Sim, conheço. Primeiramente, bom dia, né, para você, né? Obrigado, Carlinhos. Bom dia para você também. Carlinhos, que tipo de podcast você costuma acompanhar? Eu gosto de acompanhar, como fala, dá um recado falando sobre coisas boas, né? Que gosta de... Eu gosto de assistir podcast, né? No canal do YouTube, porque faz muitas perguntas, coisas boas, né? Ó. Fica ensinando, indicando para as pessoas, né? Trabalho assim, entendeu? Cara, eu acompanho ultimamente motivação, política, daí tem bastante documentário que o pessoal fala, o pessoal que participa dos documentários, acho bem interessante. Você costuma acompanhar algum canal em específico, Gabriel? Acompanho o Pé Rachado, acompanho o Pode Pá, tem alguns que eu acompanho sim. Gabriel, como que o podcast se encaixa no seu dia a dia? Olha, todo dia à noite eu assisto algum podcast do Pode Pá, geralmente sobre política, ouvi do Eduardo, ouvi do Bolsonaro, o pessoal da mídia e tal, os cantores, assisto bastante. Que tipo de conteúdo você costuma consumir de podcast? Olha, geralmente eu acompanho alguns conteúdos de entretenimento, acompanho também alguns de notícias, assim, falando sobre alguns assuntos que estão em debate hoje em dia. Acho bem bacana isso. Você acha que o podcast pode vir a assumir a principal mídia de comunicação? Olha, eu acho que o podcast ele vai ter o seu espaço, mas acho que não assumir, assim, entendeu? Acho que o podcast ele está ocupando um espaço muito bacana, entendeu, na sociedade hoje em dia. Eu acho interessante essa maneira de informação, essa maneira de debate com que as pessoas fazem, as pessoas conversam, elas conseguem debater, elas conseguem ver visões totalmente diferentes. Mas eu acho que, assim, o nosso meio de comunicação, eu acredito que nunca vai deixar de ser um meio de comunicação, assim, para o podcast ocupar. Eu acho que acredito que ele vai ocupar um lugar extremamente importante nesse ramo da comunicação. Você costuma acompanhar podcast de algum assunto em específico? Sim, claro, né, pô, como assim, eu estudo geopolítica, né, eu tenho muito interesse na política interna, na política externa do país, e sempre que vai alguém, tipo, que nem o Daniel Mastral, que para mim tem alguma coisa intelectualmente para acrescentar, eu sempre estou acompanhando os podcasts deles, né, e tal. Teve agora esse negócio aí no Flow Podcast mesmo, que eu acho que foi, tipo, um licenciamento da liberdade de expressão, né, que eu achei chato que aconteceu com os guri lá, né, pô, perderam os patrocinadores e tal. Mas é uma coisa da mídia aberta que está migrando para a mídia alternativa, que eu acho que não deveria acontecer, né? Porque eu acho que a coisa da mídia alternativa é a liberdade de expressão, né? Mas, infelizmente, a mídia aberta está migrando para a mídia alternativa
e tá cerceando a liberdade de expressão das pessoas, né, pô? Pra mim é isso aí, né? Achei bem chato, eu acompanho o canal dos caras, acho bem legal, né? E intelectualmente sempre tem alguma coisa para acrescentar pra gente, né, pô? Você acredita que o podcast pode vir a ser a principal mídia do nosso mercado? Passar o rádio, passar a televisão? Cara, eu acho que já passou, na verdade, quando você vê os canais do YouTube que tem 10 milhões de acessos, 20 milhões de acessos, se você botar aí na parte da manhã ou na parte da tarde, assim, que tem umas 10 pessoas mais ou menos, dá muito mais de 50 milhões de acessos, entendeu? E se você botar perto da mídia, a mídia convencional que tá aí, que tem 3, 4 pontos de audiência, que nem é todas que alcançam esse tipo de ponto de audiência, né? Os programas mais relevantes para a população nem alcançam isso aí. Se você botar um canal da mídia alternativa, facilmente ela vai passar 8, 10, 15, 20 pontos e não vai passar. Eu acredito que a mídia alternativa já veio e já passou. E as coisas já mudou, entendeu? Então cabe à mídia aberta ela se reinventar, entendeu? E entender que o público de hoje em dia, jovem, adolescente, está mudando intelectualmente e está evoluindo, né? Principalmente o brasileiro, né? Carlinhos, você acha que o podcast pode se tornar a principal mídia de comunicação? Passar o rádio, passar a televisão? Claro que sim, com certeza, porque é um trabalho público, né, que fala, né, assim, ajudar a crescer, né, para o pessoal aprender, saber o que você faz na vida, o que você gosta, o que você não gosta, né. Então ele pode a gente crescer mais que a TV, né, e indicando todo mundo também, né. É isso. Você acredita que o podcast pode tomar o espaço do rádio? Cara, o podcast ele tá tendo uma proporção muito grande e possivelmente já tá tomando o papel do rádio, entendeu? Até se já tem muitos podcasts que traz notícias e tal, e se o rádio não tomar cuidado, ele vai ser um concorrente bem forte aí, né? Eu não sei dizer com certeza se vai tomar, mas tem um papel bem forte aí e estão nessa luta aí. Em que frequência você costuma acompanhar podcast? Olha, quase sempre. Eu gosto, porque eu sou estudante de jornalismo, como eu estava comentando com vocês, então, assim, é uma coisa que eu gosto de ver com frequência, de assistir com frequência também, que futuramente pode ser eu ali, né? É isso aí, gente. Quem não conhece podcast hoje em dia, né? A nossa próxima entrevista é com Fábio Piu Piu e Júnior Chavelmar. Eles são os apresentadores do Desembucha, um podcast novo na Baixada Cuiabana, mas que já promete muita coisa. Há alguns anos atrás, o rádio era a principal forma de comunicação, especialmente antes do surgimento da televisão, e foi assim por muito tempo. No entanto, com o surgimento da internet, criou-se uma nova forma de se comunicar e também de se propagar informação. Porém, a essência radialista vem sendo retomada há algum tempo já, porém de uma forma mais moderna. Hoje eu estou aqui com o Fábio Piu Piu e o Júnior Chavelmar para a gente falar sobre o podcast Desembucha, não é isso, meninos? Isso mesmo. Já quero agradecer a participação de vocês, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Obrigado a você, E antes da pessoal. gente começar o nosso bate-papo, eu queria que vocês se apresentassem para o pessoal, falassem um pouquinho mais quem são vocês. Então, eu sou o Júnior Chavelmar, tenho 35 anos, sou natural de Rondonópolis, nasci em Rondonópolis, vim para cá com 2 anos, vim bem cedo. Sou empresário, cuido dessa empresa que leva meu nome, que é o Júnior Chavelmar, que é a Chavelmar, uma empresa criada por meu pai, fundada lá em Maringá, e veio para cá e tudo. Até o Chavelmar é Chaves e Velocímetros Maringá, que ele é de Maringá e veio para cá, eu cheguei aqui com 2 anos. Ele abriu a primeira empresa em Rondonópolis, a segunda aqui é o que eu cuido até hoje. E esse é o Júnior, que apresenta o Desembucha. Quem pode falar nem apresenta, lá a gente não apresenta, lá a gente brinca, lá a gente conversa. E você, Fábio? Sou Fábio Piu Piu, sou daqui mesmo, estou coordenador de ação cultural da Prefeitura de Cuiabá há quase 6 anos, apaixonado por gente, apaixonado por pessoas. Apaixonado por Cuiabá. Apaixonado por tudo e
por histórias, em especial essa paixão por histórias. A gente sempre fui aquele cara que escutou muitas histórias e contei muitas histórias. E aí, tenho 40 anos, sou casado, tenho uma esposa fantástica, um filho maravilhoso chamado Davi, um cara top, a razão da minha vida, que também está sempre presente com a gente lá, fazendo os bastidores, aguentando toda a nossa bagunça, né, Júlio? E gritando, enquanto a gente tá gravando, ele tá lá gritando. Se você prestar atenção nos episódios, tá a voz dele saindo lá atrás. E, assim, eu sempre tive muita vivência com o mundo artístico, mas de forma sempre atrás das câmeras, atrás dos palcos, sempre fazendo os bastidores, né? E da vida política também. Eu fui candidato a vereador uma época, em 2012, e me envolvi nesse mundo de política. E eu sempre via essas entrevistas do mundo político nesses programas, tudo engessadinho. O cara ia lá, combinava o que ele ia falar. E às vezes eu falava, nossa, que chato isso aí. Falei pro Júnior, ó, vamos montar um programa e a gente vai fazer tudo o contrário que esse cara tá aqui. Nós vamos trazer o político aqui, ele vai achar que ele vai contar os projetos dele, que vai ser uma avalanche de uma oportunidade para ele angariar mais votos. Eu falei, só que quando ele sentar nessas cadeiras aqui, nós vamos desvestir ele. Nós vamos descortinar o homem político e vamos contar um pouco mais da vida dele, entendeu? Falar do pai, do que tem atrás do homem público. Porque todo mundo que vê só pensa, ele é vereador, ou ele é deputado, ou ele exerce um cargo de confiança, e ele é o tempo todo assim, engessadinho, engomadinho. Só que aí, às vezes a gente acaba descobrindo pessoas fantásticas atrás de um estereótipo do cara todo engessadinho, entendeu? Então, assim, isso aí fascina a gente muito, né? Esse descortinamento do homem público. E a gente queria montar um programa também que fosse um programa voltado para as coisas atuais, entendeu? E uma cena engraçadíssima que nós passamos lá foi quando a gente trouxe a Nilde Souza, que é a polêmica loira da Federal, e que arrumou um caminhão de confusão em Cuiabá. Ela pegou uma temporada de roubo. Um tempo muito curto. Ela foi para lá e a gente conheceu aquela pessoa maravilhosa, carismática, uma pessoa super top, que a imagem dela estava toda errada, né? A imagem dela estava toda errada, entendeu? Ela passava... Tem um pouco de... Às vezes a gente até brinca, né? Ela tem problema. Aí eu até falo pro Júnior, quem não tem problema, né? Mas a nossa vontade era fazer isso aí. Fazer o descortinamento daquelas pessoas engessadas, dar a palavra para as pessoas que, de certa forma, só tem a chance de mostrar um lado de ver dela. O cara no jornal, de ver a figura pública e não saber como que o cara é realmente, o que pensa. Às vezes não conhece a pessoa. Não conhece a pessoa só. Assim, a gente até fala com o Júnior, é o seguinte, tem algumas coisas polêmicas que acontecem e a gente fala, vamos trazer esse cara aqui, vamos trazer aqui para ele contar, porque na maioria das vezes a pessoa que se envolve em um episódio, seja ele engraçado, seja ele polêmico, ele só tem uma chance, só daquele momento, entendeu? Não tem com a velocidade da informação, tudo anda muito rápido, tudo anda né? muito rápido, você não tem direito à resposta, você não tem nada. O mundo ficou na palma da mão, entendeu? E assim, de assuntos polêmicos, o cara sobe num prédio de 10 andares, com um travesseiro de pena de ganso, chega lá em cima, ele abre, voa tudo, aí ele senta lá embaixo, aí depois não é nada daquilo, aí desce, e aí como que ele junta a honra dele? Como que ele vai juntar cada pena e formar um travesseiro de novo? Não tem como. Então a gente lá, nós queremos o quê? Que a pessoa venha, nós não queremos formar opinião, nós estamos querendo ser a voz daquelas pessoas que passaram por essas coisas. Vem aqui, conta a sua história. E a gente foca muito na questão da espontaneidade, que a gente até discutiu sobre isso. Que a gente ia começar fazendo um programa gravado.
Aí pensamos, falamos, não, cara, mas o que a gente quer justamente igual tem nos episódios, esse aqui derruba cerveja nele, bebida nele, eu derrubo pizza em mim. É essa espontaneidade que a gente quer, que a gente valoriza ela e quer decidimos pelo ao vivo por isso. E para deixar um programa que seja divertido, que não seja aquele... Igual, você vai entrevistar um prefeito, é uma entrevista cheia de pauta, cheia de marca. A gente não quer esse lado, a gente quer sentar lá igual... Entrevistamos agora, tivemos uma honra de entrevistar o Dr. Luiz Fernando, médico, Vereador por Cuiabá. E aí eu cheguei, eu pensei, né? Antes eu pensei em fazer uma brincadeira lá com ele de travesseiro, né? De almofada, aquela almofada de farinha. Aí esse aqui chegou, e a gente vai nesse bate-bola. Eu falei, Pio, eu tô pensando nisso. Ele falou, você tá louco, cara? Você vai largar o cara tudo sujo na gravação lá, o cara é vereador, o cara é médico, pô, o cara é cheio de pompa. E realmente eu conhecia muito pouco o Fernando, eu conhecia, eu acho que equivalente, né? Conheci ele de campanha, né? A gente foi trocando essa ideia até que a gente chegou num ponto que quem assistiu o episódio lá vai ver que a gente fez, era virar um shotzinho de bebida fraca. E foi engraçado, foi divertido. Nós dois vamos criando o programa junto, a gente vai pensando daqui, pega aqui. Já teve um monte de ideia que a gente não fez lá, justamente por isso. Será que isso vai pegar agressivo? Será que isso aqui vai pegar daquele jeito? E você tem que moldar, porque como a gente valoriza a espontaneidade ali, ao vivo, você tem que tomar muito cuidado com o que você faz, porque senão... E assim... É a história do travesseiro. Você tá ao vivo, você soltou as penas ali pra juntar lá embaixo, você não junta mais nada. Falando um pouquinho mais agora sobre o podcast, tem algumas pessoas que dizem, principalmente na internet, que ele seria uma evolução do rádio, né? Vocês acreditam nisso? Vocês costumam ouvir rádio ainda? Quando eu assisti o primeiro podcast, eu tomei um susto. Porque, podcast é só de áudio, né? Não tem nada de vídeo. Então, assim, videocast, é um videocast, né? Isso. Teria que ser um videocast. Mas assim, a ideia, eu acho que do primeiro seria assim, um podcast e a filmagem ao vivo seria um making off, os bastidores eu acho que a pessoa tentou passar os bastidores da conversa com alguém. Só que daí o vídeo acabou dando mais resultado do que o próprio áudio. Sim. Porque o podcast é só áudio. E aí acabou dando resultado. E assim, nesse mundo que tudo tá muito igual, tudo se copia muito rápido. E aí se espalhou pelo Brasil inteiro. Mas com certeza e é tendência uma hoje, né? do rádio, né? Eu assim, não digo que o rádio vai acabar, mas eu acho que a internet ela causou muitas mudanças e o rádio vai ter que enfrentar essa mudança. Vai ter que se adaptar, vai ter que mudar. Eu ainda escuto um pouco de rádio, mas bem difícil, porque agora a tecnologia que tem nos carros, você entra no carro, você já coloca a música que você quer do celular aqui e vai embora. Antigamente não, você estava dentro do carro, você tinha rádio ou CD. Se o CD tivesse escada, você tinha que jogar o CD fora e escutar a rádio. No pendrive já vai pra frente, né? Mas antigamente era CD. Eu continuo escutando rádio, sou apaixonado pelo rádio. Amo rádio. E eu acho assim, até falo que o rádio tá passando por uma evolução. O sinal da AM eu lembro que era muito ruim. Hoje já não é. A AM já é diferente. Eu lembro, eu sou um pouquinho mais velho, né? Tenho 40 anos já, então eu assisti... Bem mais velho. Bem mais velho. Eu ouvia o Ronda Policial com o Luiz Mário e eu ficava ali fascinado. Depois chamada geral com o Lino Rossi. Eu ficava daquele jeito assim, eu era gurizinho, ficava louco pra participar. Pegava o telefone, ligava pra lá, falava, olha, aconteceu um problema aqui na rua da minha casa, tem um buraco e tal. E ficava ali quase meia hora esperando pra participar ao vivo no rádio. E a gente, você não conhecia ninguém, entendeu? Você não sabia, você conhecia a voz. Só a voz. Você não sabia quem que era. E aí, esses dias pra trás, eu vi aquela rádio Easy da TV da Centro-América, que tem um estúdio Easy que é filmado também, entendeu? É um rádio filmado. Acho que a maioria deles agora estão transmitindo também, né? Eles transmitem ao vivo. Fazendo um videocast, né? Videocast. Então assim, eu acho que o rádio vai ter sempre
essa essência de ser rádio. E assim, eu acho que tem muita gente boa também que não tem interesse do rádio acabar. E cada dia eles vão bolar alguma coisa para deixar o rádio mais atraente, mais emocionante, mais gostoso de se ouvir. Eu gosto muito do rádio. Bom, meninos, agora eu quero saber, né, o projeto de vocês ainda é novo, né? Vocês falaram 60 dias aí que surgiu. É um neném. É, um bebezinho, mas tem muito que crescer ainda. O que vocês estão projetando para final desse ano que vem? Nosso plano agora é fazer mais programas, aumentar. Igual o nosso é toda terça-feira, 8 horas ao vivo. Nós até teve um caso que foi numa quinta-feira, ao vivo também, mas foi esporádico, porque foi justamente da loira, né? Ela só podia na quinta, então nós gravamos na quinta. Aí fizemos 2 episódios na semana. Nosso projeto é esse, é mudar para 2 vezes no mínimo por semana. Porém, a gente precisa estar se planejando, se organizando, porque cada gravação ela tem um custo, é complicado, tem que organizar. E a gente está fazendo isso. Agora paramos de fazer igual a gente fez no estouro no primeiro, rápido, de loucura, agora a gente está planejando, está pensando. Nosso objetivo acho que é esse. Além disso, Pio, o que mais? Eu tenho... A cabeça é um turbilhão, né? Tem muita coisa na cabeça. Tem projeto para fazer quadros com... Na verdade, eu tenho na minha cabeça, assim, uma terceira pessoa lá, entendeu? Mas num quadro. Tipo, a gente procurar alguém, talvez uma mulher, para que faça um quadro lá, né, Juninho? Tipo, alguém na rua, né? Fazendo alguma coisa. Nós estamos ainda procurando, vamos... Porque é quase como se fosse um programa de TV, na realidade, né? Nós, na verdade, assim, ó, nós não tínhamos não tínhamos e não temos, tá? O interesse de sair daqui, entendeu? De ir para outro lugar. Até porque o Desembucha que é um trem bem do cuiabano, bem daqui. Aproveitar esse momento, valorizar a nossa cidade, nosso time da Série A. Entendeu? Ótimos atores aparecendo aí, igual Eduardo Butaca, Thiago Mourão. Niquilau. O caminho que o Nicolau já são lenda, né? Então, assim... Valorizar esse lado. Valorizar isso aqui. Essa linguagem, essa eu sou da época que o povo tinha vergonha, cara. Eu também. Vergonha de falar o cuiabanês. Campo Grande era a cidade, Cuiabá era o lixo. Cuiabá era o lixo, entendeu? Eu vivi essa época aí. Você já é mais novinha, você não pegou isso aí. Entendeu? Mas, nossa, você é louco. Você andava por aí, cuiabano, quando falava vote, o cara falava cuiabano. Mudava tudo. Vocês não sabem falar, vocês falam tchá, tchó. Entendeu? E ria da gente. E aí a maioria da nossa... Não ria, caçoava. Porque hoje eles riem, hoje eles veem diversão e respeito. Então assim, o que acontece? Nós que éramos mais antigos, a juventude mais antiga, procurava falar tudo certinho. Entendeu? Procurava falar tudo certinho, colocar uma palavra no rabo da outra, pra não soltar um tchó, um vote... Tchau por Deus, deixa desse, que é esse? E hoje não, cara. Hoje a gente sai, é tipo o gaúcho. Você chega, o gaúcho te cumprimenta, e aí, tchê? O cara já sabe. Entendeu? Você fala, pô, gaúcho. Criou uma... Aí tem o nosso showmano, que você não escuta quase. Né, Juninho? Você e tá voltando, né? A ideia é resgatar isso aí também. Tá voltando, a gente vê orgulho desse... A gente vê orgulho de uma galera nova que já sofreu uma miscigenação das raças, entendeu? De povos que vieram de outros lugares do Brasil e que já nem fala mais cuiabanês. Esse cuiabanês ribeirinho, da Barranca do Rio, mas que tem orgulho. Sim. Tem muito orgulho. Quando vê o cara falando, eu sou da época que o cara fala... bonito, né? O cara fala, bem, esse cara... Ai, credo, manda ele ficar quieto. Vão rir da gente. Tu fala tudo errado. Hoje você chega assim, cara, tchau. Prantei. Entendeu? Espia aí, o que é esse? Agora quando? E outra também tem
Nós fizemos um quadro desse. Nós fizemos também um quadro com a professora Geisa. Ela explicando as palavras. Ela explicando o que era, cara. Você, Professora Geisa é um personagem do Eduardo Butaca. É uma professora maluca. Super maluca, indelicada. Eu fiz uma pergunta pra ela, até tava falando hoje lá numa reunião. Eu fui falar de sexo, né? Sexualidade com ela. Eu falei, professora, o que a senhora pensa dessas professoras modernas que ensinam sexo? Ela olhou e falou, eu não sou moderna? Você tá achando que eu não sou moderna? Eu não sou moderna. Ela falou assim, eu não sou moderna? Demais. Tipo, e eu não sou moderna? Eu falei, cara, olhei assim. E, nossa, ó, maravilhoso, cara. Muito bom o quadro que a gente fez com ela. Ela explicando o que era as palavras. E importante ter essa valorização da nossa cultura, da nossa origem, né? E interessante falar também que até essas palavras que eu fui questionar para montar o quadro, eu achei no site da prefeitura. No site da prefeitura tem uma lista gigante. Legal, mostrando o dicionário cuiabanense. Dicionário cuiabanense. Muito bacana, né, meninos? Toda essa nossa conversa aqui. E a grande novidade é que o podcast de vocês vai ser vinculado no nosso site, né? Isso eu queria que vocês contassem um pouquinho pro pessoal sobre horários, dias, para todo mundo ficar aí ligadinho. Então, é uma coisa que causou uma alegria muito grande. Sim. Uma alegria muito grande e essa parceria, né? Ver um grupo como o Agromídia, um grupo conceituado, um grupo que já se fala por si só, se fala, né? De uma credibilidade gigante. Vim para um projeto de 2 meninos, né? É um conglomerado, né? Um conglomerado de mídia. Vim para um projeto de 2 meninos simples, sonhador, e que tá começando, né? Tá gatinhando. Tá engateando ainda, andando, dando seus primeiros passos. Começando a andar. E já andar com a força de um grupo gigante igual esse. Certa vez eu ouvi um cara falar que apoiar depois que dá certo não é apoiar, né? É pegar carona. Sim. Apoiar depois que dá certo não é apoiar, é pegar carona. Então, o fantástico disso aqui, dessa parceria Desembucha Podcast, Grupo Agromídia, Papo de Imprensa, é o quê? É justamente o pegar na mão e falar, vamos andar junto. Que é o que mais fascina, né? Ó, vamos andar com a gente aqui. E tipo, vocês são novos, vocês não têm talvez a expertise de mercado, vocês não têm o feeling de alguma coisa. E até brinco que o tá com gente é vocação. Ou você gosta de gente ou você não gosta de gente. Não tem esse negócio de fingir que gosta de gente. E a gente vai crescendo com a ajuda de pessoas conceituadas. Então a gente vai crescer melhor. Nós vamos agir melhor, interagir melhor com as pessoas, saber realmente se o que a gente está fazendo é bom ou é ruim, porque a gente vai ter o quê? Tô numa assessoria de quem está lá do lado de fora. Sim. Falando, ó, meninos, tô aqui, ó, tem um equipamento que mede e ó, deu ruim isso aqui, não vamos repetir. Ou vamos repetir, mas em dose menor, entendeu? Então, e outra também é a liberdade que a gente tem, né? A gente continua com a mesma liberdade, pode falar o que quiser sobre quem quiser, bem ou mal, doa quem doer, é liberdade. Continua fazendo o que vocês gostam. Exatamente. E a parceria nossa com o grupo foi do seguinte, a liberdade. Perguntou, e aí, quando chegar lá, como é que vai ser? Ele falou, não, fica tranquilo, vocês vão continuar sendo o que vocês são. E não tem problema nenhum quanto a gente. A linha nossa é a mesma linha, a linha de vocês. A gente preza muito aqui pela liberdade. Aqui ninguém faz a imprensa contratada para falar mal de A ou de B. Aqui a gente está focado em informar. A pessoa mais importante é a pessoa que está atrás do computador, assistindo as notícias, assistindo entretenimento. Esse é o mais importante para nós. Falei, ó, então deu certinho. Aí casou as ideias. Nosso casamento top. E sobre horários, toda terça-feira ao vivo, às 8 horas. Daqui a pouco a gente
Vai mudar pra terça e quinta? Terça e por enquanto, quinta. Todas as terças? É o Às próximo- 8 horas ao terça, vivo. né? Por enquanto toda terça. Mas o projeto, o projeto é terça e quinta. Mas a gente tem uma vontade, né, Juninho? Só que eu não sei Imensa se eu de- vou conseguir terça e quinta A também, gente- porque eu faço na terça e toda terça tem festa, igual eu te falei. Aí na quarta eu já vou trabalhar e não vou trabalhar direito. Aí tem na quinta de Aí novo. na quinta eu não vou trabalhar cedo direito. Não sei não esse negócio. Uma vez eu ouvi um cara fazer uma fala que me deixou extremamente apaixonado por ela. Ele falava bem assim, ó. Faça o que goste Você não vai- e nunca vai precisar trabalhar na vida. Exatamente. Entendeu? E igual ele falou pra mim, o dia que isso aqui virar no Atividade sentido... principal, né? No sentido real, é o dia que isso aqui começar a dar dinheiro, eu largo tudo. Eu largo tudo que eu faço pra ficar aqui. Eu falei, você tá com a cabeça boa, né? Nós tivemos um episódio que um convidado teve um problema e não foi. E aí esse aqui chegou em mim e falou, vamos reprisar. Eu falei, o convidado não vai poder vir. Só que tem um outro convidado que quer vir no lugar dele. Terça-feira às 8 horas. Ele desmarcou, era 4 horas. Não, ele desmarcou, era 4 horas da tarde. Em cima, Ligou em cima, e não foi ele que ligou. Foi assessoria. A assessoria ligou e falou, não pode. Não vai. Aí eu falei, não, mas peraí, como que não pode? Tem que poder. Não pode. Aí liguei para uma outra pessoa que era muito ligada a ele, a pessoa falou, infelizmente, tá acontecendo isso, e ele não pode ir. Aí eu falei, não, peraí, então vamos achar outra pessoa. Aí logo em seguida chamou uma pessoa super interessante também, que topou ir lá, entendeu? E essa foi pessoa maravilhosa. já estava programada para ir, mas mais para frente. E ele falou, não, eu vou agora. Eu falei, então tá bom, venha. Pra quem curte o nosso canal lá e compartilha, sabe quem nós estamos falando. E Qual aí, que é o e canal aí, oficial de vocês, só para o É pessoal o saber? Desembucha. D-I-Z espaço em Vamos Bucha. deixar aqui na tela para deixa não na ter tela aí, confusão, deixa nos né? caracteres aí, porque é difícil mesmo. Se inscreve falar. no canal. É Cuiabano, lá, Cuiabano vai saber. Aham. O Cuiabano escreve. O E Cuiabano vocês escreve. têm redes sociais do podcast Sim, para as sim. pessoas seguirem? Qual que é? Desembucha também. Então, também, né? Desembucha no Instagram, Facebook. desembucha no O Facebook. bom de um nome autêntico como Desembucha é que não tem nenhum Não outro tem lá. outro, Você né? coloca lá, vai aparecer ele. E aí, nessa situação aí, eu fui e falei pra ele. Aí ele falou, não, vamos reprisar, eu não vou fazer, tá. Aí eu falei pra ele assim, falei, olha... Porque precisa de uma organização, né? Não, Você eu não fazer vou, ele falou pra mim, estudar o cara, eu não ver vou o que que você fazer, vai fazer. eu não vou fazer tal, eu vou colocar um reprise. Eu vou colocar um reprise, tava todo... Mas na verdade é porque eu tava com muito ódio Não. do cara que não foi. Eu tava com muita raiva dele. Aí ele foi e falou assim, eu vou colocar um reprise e tal. Aí eu falei pra ele bem assim, falei, olha, esse programa, ele é maior que você, ele é maior que eu, e ele é maior que o convidado. Se eu ficar aqui na pequenez de pensar que o convidado é mais importante que o cara que me assiste, esse programa tá fadado ao fracasso. Então assim, o cara mais importante nesse programa é o cara que tá lá assistindo. Então, esse cara que tá assistindo, ele quer alguém. Ele quer uma resposta. Ele quer que eu fale, ó, fulano não veio, mas mandou cicrano. Mas ele falou que vai vir mais na frente. Bom, meninos, a nossa conversa foi muito boa, mas a gente tem que finalizar. Já acabou? Já acabou, A infelizmente. gente queria, mano. Eu quero que vocês falem sobre as redes sociais de vocês, para quem quiser acompanhar, para quem quiser seguir, pessoais. A minha pessoal, Júnior Chavelmar. Do Fábio Pio é Fábio Pio. @Fábio Pio _Pio. Que difícil, hein, Pio? Não, porque tem... vou falar um negócio pra você. Cara, quando eu fui fazer meu Instagram, e aí eu fui e coloquei lá, Fábio Pio. Falei, não vai ter nenhum. Tinha uns 300 Fábio Pio, cara. Tem até a cara de banana aí. Tem uma fábrica de tem banana, um banana. cantor lá no Nordeste, super famoso, chama Fábio Pio. Ele já tinha uns 50 mil seguidores. Eu falei, será que é eu? Não dá pra pegar pra mim. E aí coloquei esse underline. Fábio Pio, _Pio. Aí aceitou lá, aí eu fui e fiz.
Às vezes no Instagram já tem mesmo, a gente acha que não, mas tem. E é tão tem. comércio isso aí, o povo faz antes para depois te vender. Quando eu ficar famoso, eu vou comprar um desse cara. Tá certo. Então, só reforçando, toda terça-feira, às 8 20 horas, né? Ao vivo. Então, o pessoal pode assistir tanto pelo canal oficial do podcast, quanto pelo nosso site também, né? Meninas, eu quero agradecer a participação de vocês. Muito obrigada por vocês terem vindo. Foi muito bom o nosso papo. Nós que queremos agradecer, dizer que o programa está de portas abertas para receber você, receber toda a equipe lá. Mais pra frente vamos fazer um bate-bola lá, de vocês também lá. E agradecer você, telespectador, ouvinte de podcast, que são as pessoas mais importantes para nós. Quem tá atrás das câmeras, que é o que gira tudo. Sim. E eu espero que vocês possam voltar mais vezes aqui, viu? Para fazer essa participação aqui pra gente. Vamos voltar sim. Um abraço aí pros meninos. Estou esperando meu convite, viu? E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Não se esquece que o nosso programa é toda quarta-feira, às 19 horas. Eu te espero aqui no www.papodimprensa.com.br. Até a próxima!